Eu nunca Let's go, imaginei boy! que veria isso. A fazenda que levou uma vida inteira para ser construída, Let's go, boy! sendo engolida pelo fogo diante dos meus olhos. Naquele Let's fim go, de boy! tarde, o céu ainda estava claro, bonito até. Mas o Let's que go, estava boy! acontecendo ali na minha frente não tinha nada de bonito. Eu estava Let's go, voltando boy! pela estrada, montado no trovão, quando vi as Let's chamas go, boy! altas, violentas, incontroláveis. Let's go, boy! E naquele instante, eu entendi que não dava mais para salvar a Let's fazenda. go, boy! Mas foi aí que algo mudou tudo. Porque no meio Let's go, daquele boy! inferno, eu não estava sozinho. O céu do Cerrado Goiano Let's go, tem uma boy! cor que não existe em lugar nenhum do mundo. Não é azul. É Let's uma go, coisa boy! entre o azul e o vazio. Tão fundo e tão aberto que quando você Let's go, olha boy! muito tempo para cima, começa a sentir que vai cair de costas. Não Let's para o go, chão, boy! mas para o infinito. A Sônia gostava de deitar na varanda de tarde Let's go, e boy! olhar esse céu. Ela dizia que Deus tinha passado mais tempo fazendo o Let's go, céu do boy! cerrado do que qualquer outra coisa. Eu não tinha mais o hábito go, de olhar boy! para o céu. Fazia 3 anos que eu não olhava para cima sem Let's ser para go, medir boy! nuvem ou adivinhar chuva. O tipo de olhar que não enxerga nada Let's além go, do que é boy! útil. O tipo de homem que eu tinha me tornado depois que a Sônia Let's se go, foi. boy! 53 anos, sozinho, viúvo. Let's go, Essas boy! 3 palavras descrevem muito mais do que aparentam. 53 anos Let's go, boy! quer dizer que o corpo já tem mais memória do que futuro, que cada articulação boy! guarda uma história, que as mãos são um mapa de tudo que Let's foi go, feito boy! e de tudo que não foi desfeito a tempo. Sozinho quer dizer que o Let's go, silêncio boy! da casa não é mais ausência de barulho. É uma presença física que boy! ocupa espaço, que senta na cadeira da cozinha, que dorme do Let's outro go, lado boy! da cama. Viúvo quer dizer que tem uma parte sua que morreu Let's junto go, boy! e que você aprende a andar com esse peso do jeito que aprende qualquer go, boy! coisa, sem querer por obrigação, porque a vida continua mesmo Let's quando go, parte boy! de você não quer. Eu me chamo Arthur Mendonça. Let's E go, naquele boy! dia de setembro, aquele setembro de calor seco que rachava a Let's go, terra e boy! rachava o lábio com a mesma indiferença, eu acordei como acordava boy! todo dia, antes do sol. No escuro ainda fechado Let's do go, quarto boy! que tinha sido nosso e que agora era meu, com o teto de madeira Let's que a go, Sônia boy! queria trocar e eu sempre adiava. Me levantei, Let's vesti go, a boy! calça, bebi o café que fiz sem prestar atenção, da mesma forma que faço go, tudo boy! sozinho, no automático, como uma máquina que aprendeu os movimentos Let's go, boy! e os executa sem precisar pensar, porque pensar dói mais do que não Let's go, pensar. boy! A Fazenda Boa Esperança acordava comigo. 480 Let's go, boy! alqueires de campo aberto no sudoeste goiano, entre o município de Jataí Let's go, boy! e os pequenos vilarejos que o mapa nem sempre se dava ao trabalho de Let's go, registrar. boy! Terra vermelha e forte. Capim sempre um Let's go, pouco boy! amarelado nessa época do ano. Uma reserva de cerrado nativo no Let's fundo go, da boy! propriedade, com ipês amarelos que floresciam em agosto e Let's go, deixavam boy! o horizonte parecendo que tinha pegado fogo da cor certa. Um córrego Let's go, que a boy! Sônia chamava de Córrego das Pedras Brancas, porque as pedras do boy! leito tinham mesmo essa cor estranha, quase como mármore jogado Let's go, no chão boy! do mato. Esse córrego secava todo setembro. Fazia go, boy! 3 anos que eu não ia até ele quando estava seco, porque era lá que a Let's go, Sônia boy! gostava de sentar nas tardes de domingo. Selei o Let's go, trovão boy! no escuro do curral. O trovão era um baio grande e Let's quieto. go, boy! 15 anos de idade, uma mancha branca em forma de meia-lua na testa Let's go, e um boy! temperamento que combinava comigo. Teimoso nas coisas que ele decidia Let's go, boy! e calmo nas horas em que o mundo pedia calma. A Sônia Let's tinha go, dado boy! esse nome a ele porque quando ele corria, os cascos batiam no chão Let's em go, sequência irregular, como trovão ao longe. Ela tinha esse jeito go, de boy! nomear as coisas que ficavam marcadas para sempre. Vamos dar uma volta, Let's go, velho, boy! eu disse para ele enquanto aperava a sela. Ele ficou quieto, mas havia Let's algo go, no boy! modo como ele levantou as orelhas, uma atenção diferente que eu só percebi mais Let's go, tarde. boy! O sol nasceu enquanto eu saía pela porteira principal.
Aquele nascer lento do cerrado, que começa com um laranja sujo no horizonte e vai virando branco aos poucos, como se o dia se arrependesse de aparecer, mas viesse mesmo assim. O chão ressecado do setembro goiano tinha aquelas rachaduras que a gente aprende a ler como calendário. Quando a terra racha daquele jeito, com aquelas fissuras em xadrez, o período seco está no pico. Mais 2 semanas sem chuva e o capim ia virar palha. Eu seguia a estrada vicinal que cortava a fazenda no sentido norte-sul. Era a mesma rota de sempre. 3 quilômetros até o Pasto Novo. Verificar a cerca do lado do Ribeirão. Depois voltar pelo atalho do Cerrado. Rotina de fazendeiro solitário. O tipo de rotina que parece igual todo dia, porque é mesmo igual todo dia. E você aprende a encontrar diferença nas pequenas coisas. A pegada nova de um veado no barro seco, o ninho de João de Barro que cresceu 2 centímetros desde ontem, a vaca mocha que estava mais magra. Fazia uns 20 minutos que eu andava quando percebi o cheiro. Não é fácil descrever o que é o cheiro de fumaça de cerrado. É diferente de madeira queimando, diferente de fogo de cozinha, diferente de qualquer coisa. Tem uma acidez que vai direto para trás da garganta, um peso que fica no ar como se o próprio céu estivesse sendo consumido. E tem uma quantidade, quando a fumaça é de um incêndio grande, você sente antes de ver, porque o cheiro viaja na frente da fumaça. Eu senti o cheiro. Parei o trovão. Ele já tinha parado antes de eu apertar os calcanhares. As orelhas apontadas para nordeste. Virei o rosto na direção que ele estava olhando. E aí eu vi uma coluna de fumaça escura, espessa, do tipo que sobe em rotação. Não a fumaça fina e branca de uma fogueira pequena, mas aquela fumaça preta e pesada de coisa grande queimando. Ela subia do lado nordeste da propriedade, na direção exata do celeiro grande, do depósito de ração e das instalações velhas que eu estava reformando. Por um segundo, eu fiquei parado. Não de medo, de incompreensão. Porque o cérebro humano tem esse mecanismo de demora. Quando a informação é grande demais, ele leva um momento para processar o que está vendo. Como se precisasse confirmar 2 vezes que aquilo era real. Era real. Vamos, trovão! O cavalo disparou antes de eu terminar a palavra. Que nem eu disse. Ele sentiu. Partiram os 2 juntos, em galope comprido pela estrada de terra, a poeira vermelha levantando em nuvem atrás de nós, o vento cortando a cara com uma força que era quase prazer se não fosse o terror que vinha junto. A coluna de fumaça crescia a cada metro que a gente fechava. Eu cavalguei os 3 quilômetros que me separavam das instalações em menos de 10 minutos. O trovão não diminuiu o passo uma vez sequer. Ele foi no limite do que tinha, como se ele também entendesse que havia urgência real naquilo. Quando as instalações apareceram no campo aberto, o que eu vi me parou. Não o cavalo. Eu. A cerca do Pasto Novo estava caída num trecho de uns 20 metros, o arame torcido pelo calor. O capim seco ao redor do celeiro tinha virado cinza numa área grande e o fogo estava avançando em direção ao pasto principal, comendo a grama ressecada num ritmo que o vento favorecia. O depósito de ração, uma construção de tijolo com telhado de zinco, estava intacto. Mas as chamas haviam chegado à parede lateral e o zinco estava vermelho e incandescente na borda. E o celeiro? O celeiro grande, de madeira de lei, que o pai da Sônia havia construído nos anos 70 e que eu havia mantido com o cuidado de quem preserva uma herança. O celeiro estava em chamas, não parcialmente, inteiro. As tábuas de peroba centenária que faziam as paredes estavam consumidas do térreo ao teto, o fogo passando pelas aberturas das janelas em línguas grandes e alaranjadas. O telhado de telha-canal havia cedido num canto, e a estrutura interna estava desmontando em câmera lenta enquanto eu olhava. Descei do trovão.
O calor bateu na minha face como uma parede. Não o calor normal de dia quente de setembro. Um calor físico, sólido, que empurrava. Cada respiração puxava ar que parecia já ter sido usado pelo fogo. Os olhos ardiam na fumaça. Prendi o trovão numa mourão distante, longe o suficiente do fogo, e fui andando em direção ao celeiro com a mão na frente do rosto. Naquele momento, um pensamento passou pela minha cabeça com uma clareza que eu não esperava. Eu pensei na Sônia, não de um jeito triste, de um jeito diferente, como quando você pensa numa pessoa e sente a presença dela perto, não a falta, mas a presença. Ela tinha amado aquele celeiro. Tinha brincado de esconde-esconde lá dentro quando criança, antes de ser minha esposa. Tinha me contado isso numa das primeiras vezes que eu fui visitar a fazenda do pai dela, antes de ser a minha fazenda. E eu pensei, está indo embora. Não só o celeiro, a história que estava dentro dele. As marcas nas tábuas, o cheiro de madeira velha e palha seca, as fotografias emolduradas que eu tinha guardado no canto da sala dentro, incluindo as fotografias do casamento que eu tinha tirado de casa depois que ela morreu porque não conseguia olhar, e guardado lá porque não tinha coragem de jogar fora. Estava tudo indo embora. Fiquei parado na distância que o calor me permitia, olhando aquilo, e tive uma sensação estranha. Uma mistura de dor e de algo que, se eu fosse honesto, era quase alívio. Como se aquela fazenda tivesse sido uma gaiola bonita e o fogo estivesse abrindo a porta. Eu pensei em ir embora, montar no trovão, sair, deixar queimar, não por desespero, por cansaço. O tipo de cansaço que se acumula em 3 anos de silêncio e não tem nome. E foi exatamente nesse momento, nessa fração de segundo em que eu estava decidindo virar as costas, que eu ouvi, fraco, quase engolido pelo barulho do fogo. Um choro. O choro não era alto, era exatamente o tipo de som que o fogo cobre com facilidade. Um som pequeno, humano, que precisava de silêncio para ser ouvido. E o fogo não oferecia silêncio nenhum. Ele oferecia o próprio barulho. Aquele crepitar constante de madeira se desfazendo, o estouro ocasional de uma tábua cedendo, o vento que o próprio incêndio criava ao sugar o ar ao redor. Mas eu ouvi. Fiquei parado. Fechei os olhos por um segundo para tirar o fogo da visão e me concentrar só no som. Lá estava de novo. Vinha do celeiro. Meu corpo entendeu antes da minha cabeça. As pernas já estavam me levando para frente quando o pensamento chegou. Tem alguém lá dentro. E logo atrás veio o outro pensamento. O que paralisa. Se entrar, talvez não saia. Parei a uns 8 metros da porta principal do celeiro. A porta estava aberta, não arrombada. Aberta, como se alguém tivesse entrado por conta própria. As chamas haviam tomado as 2 laterais da estrutura, mas o corredor central ainda estava de pé, embora as vigas do teto estivessem fumegando e a madeira centenária das paredes internas brilhasse vermelha com o calor acumulado. Ainda estava de pé. Por quanto tempo, eu não sabia. Tem alguém aí? Gritei. O fogo respondeu com um estrondo. Uma tábua cedendo lá dentro. Um barulho seco e pesado que fez o chão vibrar levemente sob os meus pés. E então, depois do barulho, no silêncio curto que se seguiu, o choro de novo. Mais claro agora, sem dúvida nenhuma. Uma criança. Tirei a camisa. Molhei no bebedouro do gado que ficava a uns 12 metros. Por sorte ainda havia água, porque eu tinha enchido na véspera. Enrolei a camisa molhada no rosto, cobrindo o nariz e a boca. Olhei para a porta aberta do celeiro. Olhei para o trovão, amarrado longe. Ele me olhava com aqueles olhos grandes e escuros, as orelhas apontadas para mim, e havia naquele olhar uma coisa que eu não sei descrever com precisão. Não era medo, era atenção. A atenção de um ser que entende a gravidade de um momento sem precisar de palavras. Respirei fundo, puxei o ar pela camisa molhada e entrei. O calor que bateu quando eu cruzei a porta era de outra natureza. Lá fora
era calor de incêndio. Lá dentro era calor de forno. Um calor que envolvia, que pressionava de todos os lados ao mesmo tempo, que tinha peso. A fumaça era densa no alto do celeiro, acumulada abaixo do teto, mas no nível do chão ainda havia uma faixa de ar respirável. Como a Sônia me ensinou uma vez que acontece nos incêndios, ela tinha lido isso num livro e guardado, porque ela guardava tudo que lia. Me abaixei. Fui andando curvado, os olhos lacrimejando na fumaça, varrendo o ambiente com a visão turva. O celeiro tinha uns 30 metros de comprimento por 15 de largura. Ao longo das paredes ficavam as baias de armazenamento, compartimentos de madeira separados por divisórias, onde eu guardava ração ensacada, ferramentas, material de cerca. No fundo havia uma área coberta, onde ficavam os equipamentos maiores. A parede do lado esquerdo estava em chamas do chão ao teto. A do lado direito estava fumegando, quente, mas ainda sem chama ativa. O teto central estava intacto, mas as vigas transversais brilhavam num tom de brasa que eu reconhecia. Aquilo ia ceder. A questão era quando, não se. Onde você está? Fala comigo. Nada por 2 segundos. Depois, aqui. Uma voz pequeníssima, de criança, vindo do fundo do lado direito. Avancei agachado pelo corredor central, passando rápido pelo ponto onde o calor era mais intenso, onde a parede esquerda em chamas mandava rajadas de calor que eu sentia atravessar a camisa molhada como se ela não existisse. O chão de terra batida estava quente sob as botas. A fumaça engolia tudo acima da minha cabeça. Continua falando, me guia. Aqui, a voz de novo, um pouco mais forte. Tô aqui. Cheguei ao fundo do celeiro. E lá estava ele. No canto direito, atrás de uma pilha de sacos de ração que havia desmoronado parcialmente, encostado na parede de madeira com os joelhos abraçados ao peito, um menino. Pequeno, magro, uns 8, 9 anos talvez. Cabelo preto e curto, rosto redondo coberto de fuligem, uma camiseta azul desbotada com um número que eu não consegui ler na fumaça. Os olhos dele eram grandes e escuros, e ele me olhava com uma expressão que me partiu o peito de um jeito que eu não esperava. Não era pânico. Era uma coisa diferente do pânico. Era o olhar de uma criança que já esperou tempo demais e parou de acreditar que alguém vinha. Tô aqui, eu disse, chegando até ele. Vou te tirar daqui. Pode confiar em mim. Ele não respondeu. Me olhou. Me ajoelhei na terra quente na frente dele. Peguei a camisa molhada do rosto e enrolei em volta da cabeça dele, cobrindo o nariz e a boca. Vai ficar um pouco quente, eu disse. Mas eu te seguro. Não solta de mim, tá? Ele fez que sim com a cabeça. Um movimento pequeno e sério de quem concorda com a única opção que existe. Peguei ele no colo. Era leve, surpreendentemente leve. Eu esperava mais peso e o pouco peso que havia me machucou de um jeito diferente. Aquele machucado de quando a leveza de alguém te diz algo sobre a vida que ele levou. Ele se encolheu contra o meu peito, os bracinhos me abraçando pelo pescoço com uma força desproporcional ao tamanho. Me levantei e virei para o corredor central. O corredor central havia fechado. Não completamente, mas a parede esquerda havia avançado e um pedaço do teto havia desabado no meio do caminho, trazendo vigas incendiadas que agora bloqueavam metade da largura do corredor. Pelo espaço que restava, o calor passava em ondas que eu podia ver no ar, aquela distorção de calor intenso que faz o mundo à frente parecer líquido. Dava para passar. Com o menino no colo, agachado, correndo, dava. Por quanto tempo mais, não dava. Outra viga gemeu lá em cima. Vai ser rápido, eu disse para ele. Fecha os olhos e não solta. Ele fechou os olhos. Os braços apertaram mais no meu pescoço. Respirei fundo pela última vez no ar do fundo do celeiro, me abaixei o máximo possível, mantendo ele no colo, e corri.
Os 10 metros do corredor foram os 10 metros mais longos da minha vida. O calor era físico, não só temperatura, mas pressão, como se o ar tivesse virado outra coisa, uma substância que resistia ao movimento. A fumaça entrou pelos olhos e eles fecharam sozinhos, e eu corri às cegas, guiado só pela memória do corredor que eu conhecia de cor, sabendo onde ficava cada divisória, onde o chão tinha um desnível pequeno que eu tropeçava às vezes. Uma faísca pousou no meu antebraço. Senti queimar, não parei. A porta apareceu, não como uma visão, mas como uma mudança na qualidade da luz atrás das pálpebras fechadas. Um clarão diferente da laranja do fogo, mais branco, mais aberto. Atravessei. O ar do lado de fora bateu como água fria. Dei 3 passos e caí com os joelhos no chão, o menino ainda agarrado no meu pescoço, e fiquei lá por alguns segundos, simplesmente respirando, puxando aquele ar seco e quente do setembro goiano como se fosse o ar mais puro do mundo, porque comparado com o que havia lá dentro, era. Atrás de nós, o celeiro gemeu. Me levantei. Afastei correndo com o menino no colo para longe das chamas até uma distância segura. Me ajoelhei no capim cinza e pousei ele no chão com cuidado. Tirei a camisa da cabeça dele. Ele abriu os olhos, me olhou. Eu olhei para ele. Por um momento nenhum dos dois disse nada. Só ficamos assim. Um homem velho de joelhos na terra queimada e um menino pequeno com fuligem no rosto, se olhando no meio do que restava da fazenda mais valiosa que eu tinha. Atrás de nós, com um estrondo que fez o chão tremer, o teto do celeiro desabou. O menino não piscou. Eu também não. Como você se chama? Perguntei. Ele pensou por um segundo, como se a pergunta fosse mais difícil do que parecia. Mateus, ele disse. Mateus. Repetiu o nome. Tá machucado em algum lugar? Ele olhou para as próprias mãos, examinou os braços, balançou a cabeça que não. E você? Ele perguntou, olhando para o meu antebraço. Olhei. Havia uma queimadura comprida, do cotovelo ao pulso, onde a faísca tinha pousado e o calor tinha feito o resto. Não era grave, doía, mas era superficial. O tipo de coisa que a gente nem sente na hora e só percebe depois que a adrenalina vai embora. Isso não é nada, eu disse. O menino me olhou com aqueles olhos grandes e disse uma coisa que eu não esperava, com uma seriedade que crianças pequenas às vezes têm e adultos já perderam faz tempo. Obrigado por entrar. 3 palavras simples, mas tem coisa simples que cai fundo. Olhei para o celeiro, em ruínas, para o fogo que continuava comendo o que restava, para a fumaça subindo em coluna espessa para o céu aberto do cerrado goiano. Olhei para as cinzas do que havia sido a fazenda do pai da Sônia, a fazenda onde ela tinha crescido, a fazenda que eu tinha cuidado por 22 anos como se fosse a extensão da própria vida dela. E senti uma coisa estranha. Não era alívio exatamente. Era mais como quando você carrega um peso por tanto tempo que para de perceber o peso e aí alguém tira, e você sente, pela primeira vez, o que é não carregar. Não era a fazenda que tinha sido tirada, era outra coisa. Olhei para o menino. De onde você veio, Mateus? Ele olhou para o horizonte. Para a direção do fogo, não. Para o lado oposto, onde o campo aberto se estendia até onde a vista alcançava, aquele campo cerrado de setembro com o capim amarelado e as árvores tortas dos ipês já sem flor. De longe, ele disse, e não disse mais nada. Eu não tinha o hábito de fazer perguntas. Aprendi isso sozinho ao longo dos 3 anos que se seguiram à morte da Sônia. Que perguntas abrem portas, e portas abertas deixam entrar coisas que você não está preparado para receber. Era mais fácil fechar, era mais fácil só olhar o horizonte, cuidar do gado, apertar as cercas e deixar os dias passarem como folhas de calendário que alguém arranca sem ler. Mas tinha um menino de 9 anos sentado na terra queimada do meu cerrado, com fuligem no rosto e uma história que ele havia resumido em 2 palavras, de longe. E eu sentia que fazer mais perguntas naquele momento seria errado.
Não porque eu não quisesse saber, mas porque ele havia respondido com o limite que ele podia dar, e respeitar esse limite era a coisa mais humana que eu podia fazer. Levantei do chão com dificuldade. O joelho direito, que eu havia machucado numa queda de cavalo anos atrás, reclamou como sempre reclamava quando eu ficava agachado por tempo demais. E olhei ao redor. O fogo havia avançado no pasto seco, mas o vento tinha mudado de direção e estava empurrando as chamas de volta sobre a área já queimada, onde não havia mais combustível. Aquilo ia se apagar sozinho. A cerca do Pasto Novo estava destruída num trecho, o celeiro era só vigas fumegando e o depósito de ração tinha uma parede lateral chamuscada, mas estruturalmente ainda estava de pé. Era dano grande, era dinheiro que eu não tinha sobrando. Era trabalho de meses para reconstruir, mas estava apagando. "Consegue andar?" perguntei para o menino. Ele se levantou. Testou as pernas com aquela cautela prática das crianças que já aprenderam que o corpo às vezes decepciona. Deu 2 passos. Funcionou. "Consigo. Minha casa é dali." Apontei na direção sul, onde o telhado vermelho da sede da fazenda aparecia entre as árvores do cerrado. "Uns 500 metros. Você vai conseguir?" Ele olhou na direção que eu tinha apontado. Calculou. "Vou." Fui buscar o trovão. O cavalo estava exatamente onde eu o tinha amarrado, quieto, as orelhas ainda atentas, acompanhando tudo com aquela presença calma que os cavalos bons têm. Soltei o cabresto, passei a mão no pescoço dele. "Tudo bem, velho." Acabou. Voltei para o menino com o trovão no cabresto. Quando o cavalo chegou perto, o menino recuou um passo. Não de medo exatamente, mas daquele recuo instintivo de quem não está acostumado com animal grande. "Ele não morde", eu disse. "Você já andou a cavalo?" "Nunca." "Então hoje é o primeiro dia." Fiz uma concha com as mãos. "Põe o pé aqui." Ele me olhou, com uma expressão que misturava desconfiança com algo parecido com curiosidade. Depois colocou o pé na minha mão, segurou o arção da sela e eu o içei com cuidado. Ele ficou sentado na sela com uma postura rígida, as 2 mãos agarradas no arção, como se esperasse que o trovão disparasse. O trovão ficou completamente parado. "Viu?" eu disse. "Ele entende." Peguei o cabresto e fomos andando devagar em direção à sede. Eu a pé, o menino na sela, o trovão no passo mais lento que ele tinha. O campo queimado ficando para trás. A fumaça ainda subindo, mas menos densa agora. O sol já alto no céu de setembro, jogando aquela luz branca e dura que não perdoa nada. O menino não falou durante o caminho. Ficou olhando ao redor com aquela atenção silenciosa que algumas crianças têm. A atenção de quem não está acostumado a se sentir seguro e por isso registra tudo, mapa e saída de emergência ao mesmo tempo. Eu também não falei. Caminhamos em silêncio, e o silêncio foi diferente do silêncio que eu conhecia. O silêncio da solidão tem um peso específico, uma textura de ausência. O silêncio com outra pessoa presente é outra coisa. É uma conversa que ainda não começou, uma história que está se decidindo se vai ser contada. A sede da Fazenda Boa Esperança era uma casa simples de alvenaria, paredes brancas descascadas pelo sol de anos, janelas de madeira pintadas de azul que a Sônia havia escolhido numa viagem que fizemos a Goiânia nos primeiros anos de casados. Ela tinha visto uma revista com uma casa portuguesa e decidido que as janelas iam ser azuis. Eu nunca tinha pintado de outra cor. Tinha um alpendre na frente com 2 bancos de madeira que eu mesmo tinha feito, uma mangueira velha no lado que dava uma sombra enorme no fim de tarde e um quintal nos fundos com a horta que a Sônia mantinha e que eu mantinha também. Não porque eu precisasse tanto de hortaliça, mas porque parar de cuidar dela me parecia errado de um jeito que eu não conseguia explicar nem para mim mesmo. Amarrei o trovão no mourão do alpendre. Ajudei o menino a descer. Ele ficou parado olhando a casa por um momento. "Entra", eu disse, abrindo a porta. A cozinha era grande, como nas casas antigas do interior.
fogão a lenha de um lado, fogão a gás do outro, que eu usava pouco, mesa de madeira maciça no centro, com 4 cadeiras, prateleiras com mantimento, uma janela que dava para o quintal. Cheirava a café velho e a madeira velha, o cheiro característico de casa de fazenda que ficou na minha memória antes mesmo de eu ter uma. Senta, eu disse, puxando uma cadeira. Ele sentou. Ficou com as mãos na mesa, quieto, olhando ao redor com aquela atenção de inventário. Aqueci água no fogão a lenha, peguei uma bacia, trouxe pano limpo, pus tudo na mesa. Vou limpar seu rosto. Pode ser? Ele fez que sim. Molhei o pano na água morna e fui tirando a fuligem do rosto dele com cuidado. Era um rosto bonito, traços miúdos, pele morena, sobrancelhas grossas, que davam uma seriedade à expressão que não combinava com a idade. Por baixo da fuligem havia um arranhão na testa, já seco, que devia ter acontecido antes do incêndio. Isso aqui doeu? Perguntei, passando o pano perto do arranhão. Um pouco. De quando é? De ontem. Registrei sem comentar. Terminei de limpar o rosto, examinei os braços. Sem queimaduras, sem cortes novos. Depois, cuidei do meu próprio antebraço, passando água fria na queimadura e colocando um curativo que eu tinha no armário do banheiro. Fiz café novo. Pus na mesa com pão de queijo que eu tinha comprado na cidade há 2 dias e que ainda estava bom. Coloquei um copo de leite para ele. Tinha leite fresco porque a vaca moxa eu ordenhava toda manhã. O menino olhou o copo de leite e o pão de queijo com uma expressão que tentou esconder, mas não conseguiu. Era fome. Não a fome de quem pulou uma refeição. Era aquela fome mais antiga, mais funda, que fica nos olhos de quem não comeu direito faz tempo. Pode comer, eu disse. Tem bastante. Ele comeu com aquela contenção forçada de criança que foi ensinada a não parecer que está com fome. Mas comeu tudo. 2 vezes pão de queijo. O leite inteiro. Quando terminei de servir mais, ele comeu de novo. Eu tomei meu café olhando para ele e havia um pensamento rodando devagar na minha cabeça. Não uma conclusão, só uma pergunta. De onde esse menino veio de verdade? Quando ele terminou e ficou mais quieto, com aquela languidez de criança que comeu bem pela primeira vez em tempo demais, eu perguntei com cuidado: Mateus, onde estão seus pais? Ele olhou para o copo vazio. Ficou um tempo sem responder. Não era hesitação de mentira. Era a hesitação de quem não sabe por onde começar, ou de quem aprendeu que falar sobre certas coisas tem custo. Minha mãe foi embora, ele disse por fim. Foi embora como? Foi. Uma pausa. Ela foi embora e não voltou. Não perguntei quando, não perguntei para onde. Aquele foi embora e não voltou dizia tudo o que eu precisava saber sobre o formato da dor que ele carregava, porque eu conhecia esse formato. Era diferente do meu, mas a forma do buraco era parecida. E seu pai? Não tenho. Simples assim. Não tenho. Sem drama, sem explicação, sem a necessidade de desenvolver. Apenas um fato que ele havia aprendido a carregar como se carrega qualquer fato da vida, com os ombros e sem cerimônia. Você estava com alguém aqui na região? Eu estava andando. Andando de onde? Ele me olhou. Havia uma avaliação naquele olhar. Ele estava medindo o quanto eu merecia saber. Crianças fazem isso. Crianças que aprenderam a desconfiar, fazem isso com uma precisão que envergonha adulto. Do vilarejo, ele disse. Lá perto da estrada de asfalto. 6, 7 quilômetros daqui, acho. Eu conhecia. Chapadinha do Meio. Nem vilarejo direito. Uma concentração de umas 20 casas, ao redor de uma igrejinha branca e um bar que dobrava como mercearia. Não tinha escola. Não tinha posto de saúde. O nome não estava em nenhum mapa oficial que eu conhecesse. O que você estava fazendo no meu celeiro? Ele baixou os olhos. Eu estava dormindo lá. Fez sentido. O celeiro grande tinha um canto protegido do vento. Era sombreado. E a ração ensacada fazia uma espécie de cama. Um menino sozinho.
andando de noite por estrada de chão, procurando um lugar para deitar. O celeiro aberto era exatamente o tipo de lugar que ele encontraria. Quanto tempo você estava lá? Desde ontem de tarde. Então ele havia passado a noite no celeiro, acordado com o fogo, e ficado parado no canto enquanto as chamas cresciam, esperando. Por quê? Por que não saiu correndo? Como se tivesse lido meu pensamento, ele disse. Eu tentei sair pela porta dos fundos, mas o fogo tinha pegado lá primeiro, e aí eu travei. Uma palavra pequena que guardava uma coisa grande. Aquele estado em que o medo toma o corpo por completo e os membros param de obedecer, que não é covardia, é biologia. O sistema nervoso sobrecarregado demais para processar comando. Você ficou bem quieto, eu disse. Eu quase não ouvi. Eu gritei no começo, mas depois a fumaça entrou na garganta e eu parei. Olhei para ele. Ele olhava para a mesa. Havia algo no jeito dele sentar, ereto, as mãos compostas, os olhos sempre voltando para a porta e para as janelas, que me dizia que esse menino havia aprendido cedo demais a ocupar pouco espaço, a não pedir, a esperar. Mateus, eu disse, você tem algum lugar para ir? Ele levou um tempo. Depois, não muito. Não tenho. Não muito. Como se houvesse algum lugar, mas não um que valesse a pena chamar de destino. Olhei pela janela da cozinha. O sol estava no meio do céu. Lá longe, eu ainda via uma faixa fina de fumaça onde havia sido o celeiro. O campo ao redor estava quieto, o capim cinza nas áreas queimadas, o verde-amarelo resistindo nas áreas que o fogo não tinha alcançado. Uma fazenda meio destruída. Um menino sem lugar. Um homem que havia acordado naquele dia sem saber para quê. Então fica aqui hoje, eu disse, sem planejar. As palavras saíram antes que eu decidisse. Amanhã a gente vê. Ele me olhou. Havia uma pergunta nos olhos dele que ele não fez. Não por desconfiança desta vez. Por algo diferente. Por não saber como receber uma coisa boa sem esperar que ela tivesse um preço. Pode confiar, eu disse. Só isso. Ele ficou quieto por um momento. Depois assentiu com aquela seriedade miúda que já havia me partido uma vez. E pela primeira vez, desde que eu o tinha visto no canto do celeiro fumegante, o rosto dele ficou um pouco diferente. Não exatamente alegria, mas aquele afrouxamento sutil que acontece quando alguém que estava segurando tudo finalmente encontra um lugar para pousar um pouco do peso. Levantei da mesa. Vou mostrar onde fica o banheiro. Você vai querer tomar banho. Vou, ele disse. E então, quase inaudivelmente, obrigado, seu Arthur. Parei na porta da cozinha. Não tinha dito meu nome para ele. Virei. Como você sabe meu nome? Ele me olhou com aquela expressão calma. Todo mundo lá no vilarejo sabe quem é o senhor, ele disse. Falam que o senhor é sozinho. Falam que o senhor era casado com uma mulher muito boa. Engoli seco. Falam que o senhor nunca mais foi o mesmo depois que ela foi. Ficamos se olhando por um segundo. Um homem de 53 anos e um menino de 9, no meio de uma cozinha de fazenda com cheiro de café, enquanto lá fora o setembro goiano queimava devagar. É verdade, eu disse. E saí para mostrar o banheiro antes que qualquer um de nós dois precisasse dizer mais alguma coisa. O sol caiu rápido naquele dia, como cai no cerrado quando setembro resolve ser sério. Não tem entardecer longo no interior de Goiás, nessa época do ano. O céu vai de azul para laranja em 20 minutos, depois de laranja para roxo em 10, depois o roxo escurece de uma vez e as estrelas aparecem todas juntas, como se tivessem estado esperando atrás de uma cortina. É um céu que não perde tempo. É um céu que age. Eu tinha passado a tarde avaliando o estrago. O celeiro era perda total. As paredes haviam desabado para dentro, e o que restava era uma pilha de vigas carbonizadas e cinzas que ainda fumegavam levemente no final do dia. A cerca destruída eu podia reconstruir em 2 dias de trabalho.
O depósito de ração tinha a parede lateral comprometida, mas o telhado havia aguentado e a maior parte dos sacos do interior estava intacta. O pasto queimado ia brotar de novo com a primeira chuva de outubro. Era dano, era trabalho, mas era recuperável. O que eu não conseguia calcular era a origem do fogo. Não havia motivo aparente para um incêndio começar naquele ponto específico naquela manhã. Não tinha energia elétrica no celeiro, não havia ninguém trabalhando lá, não tinha cozinha nem lamparina. O setembro seco criava condição para fogo se espalhar, mas não para começar do nada. Enquanto eu caminhava entre as cinzas no final da tarde, encontrei a resposta no canto nordeste do que havia sido o celeiro. Garrafa de vidro quebrada. Estilhaços espalhados num padrão que eu reconheci. Não a explosão de uma queda, mas o padrão de uma garrafa jogada com força contra a parede de madeira. E ao redor dos estilhaços, resíduos escuros de um líquido que tinha evaporado quase todo no calor, mas que o cheiro residual identificava sem dúvida. Querosene. Alguém havia ateado fogo no meu celeiro de propósito. Fiquei parado olhando para aquilo por um longo momento. O sol laranja batia nas cinzas e tirava reflexos que não deveriam existir. E eu sentia a pergunta tomando forma devagar. Quem e por quê? Mas havia outra pergunta antes dessa, uma que bateu mais fundo. Se alguém tinha jogado fogo no celeiro, sabendo que estava abandonado, não sabia que havia um menino dormindo lá dentro. Ou sabia? Descartei esse pensamento rápido. Era um pensamento que levava para lugares escuros demais, sem evidência suficiente. Guardei a informação no lugar onde guardo as coisas que precisam de tempo. Não esqueço, não resolvo na hora, deixo trabalhar. Voltei para casa quando o céu estava roxo. O Mateus estava no alpendre quando eu cheguei. Ele tinha tomado banho. O cabelo preto estava molhado e penteado com os dedos, e ele usava uma camiseta velha que eu havia separado para ele, grande demais, que descia até o meio da coxa. Ele estava sentado num dos bancos de madeira com os joelhos dobrados no peito, olhando para o horizonte onde o último laranja estava sumindo. Parecia menor do que de manhã. Não fisicamente. Era que o dia havia passado, a adrenalina havia ido. E o que restava era um menino cansado que estava tentando não parecer que estava. Sentei no banco ao lado. Fiquei um tempo olhando para o mesmo horizonte. O silêncio entre nós dois já era diferente do silêncio da manhã. Tinha ficado menos estranho. Não confortável ainda, mas menos estranho. O tipo de silêncio que duas pessoas criam quando passaram o dia no mesmo espaço sem se machucar. Você viu o pôr do sol? Ele perguntou, sem tirar os olhos do horizonte. Não costumo ver. Por quê? Pensei na resposta honesta e decidi dar ela. Porque lembrava demais. Ele virou o rosto para mim. Não perguntou o quê. Só olhou. Minha esposa gostava do pôr do sol, eu disse. Ela parava tudo o que estava fazendo para ver. Dizia que era o único momento do dia que não se repetia nunca exatamente igual. É verdade, ele disse, como se fosse óbvio. Cada um é diferente. Ficamos mais um tempo olhando. O laranja havia virado uma faixa fina acima do horizonte escuro, e as primeiras estrelas apareciam uma por uma no alto do céu. Ela morreu? Ele perguntou. Direto, sem cerimônia, como crianças perguntam as coisas difíceis que adultos rodeiam. Morreu. De quê? Coração. Doeu? Entendi que ele estava perguntando se ela havia sofrido, não se eu havia sofrido. Era uma distinção que importava. Não, eu disse. Foi rápido. Ela estava dormindo. Ele ficou quieto. Depois. Isso é bom. O trovão resfolegou no curral. Um grilo começou a cantar perto da mangueira. Depois outro. Depois era uma orquestra inteira. Aquele som do cerrado de noite que é tão constante que vira silêncio dentro do silêncio. Mateus, eu disse, me conta do vilarejo. Ele encolheu levemente os ombros. O que tem para contar? Você morava lá? Morava.
com a dona Carminha, que era vizinha da minha mãe. Quando minha mãe foi, ela falou que eu podia ficar até arranjar um jeito. E arranjou? Ela arranjou. Uma pausa. Ela arranjou um jeito de me mandar embora. Disse isso sem raiva, com aquela neutralidade que dói mais do que a raiva, porque é a neutralidade de alguém que já processou a decepção completamente e não tem mais energia para se indignar. Quando? 3 dias atrás. 3 dias que ele andava, dormia onde achava cobertura, antes do celeiro onde? Debaixo de árvore? Na beira da estrada? Comia o quê? Não perguntei tudo de uma vez. Havia um limite de quanto uma pessoa consegue contar de si mesma numa tarde, e ele já tinha contado muito. Você vai ficar aqui essa noite, eu disse. E enquanto você ficar, você não precisa se preocupar com nada. Ele me olhou. Por que o senhor está fazendo isso? Era uma pergunta justa. Um fazendeiro viúvo e solitário que encontra um menino sozinho num celeiro em chamas e o leva para casa. A pergunta era justa e ele tinha todo o direito de fazer. Porque é o certo, eu disse. E depois, sem planejar. E porque eu precisava de companhia, embora não soubesse. Ele ficou olhando para mim por um momento. Depois, olhou de volta para o céu, que agora era totalmente escuro e cheio de estrelas. Aquele céu do cerrado longe da cidade que parece ter o dobro das estrelas. Sua esposa estava aqui nessa casa? Estava. Ela gostava daqui? Ela amava. Ela cresceu aqui. Fiz uma pausa. Era a fazenda do pai dela. Ela me apresentou esse lugar antes de me apresentar para a família. Ele sorriu. Foi a primeira vez que eu vi ele sorrir. E foi um sorriso pequeno, de canto de boca, que apareceu e sumiu rápido, como se ele ainda não tivesse certeza se o lugar era seguro para sorrisos. Isso é bonito, ele disse. É? Levantamos quando o frio do sereno começou a cair. O frio seco do cerrado de noite, que chega de repente, sem aviso, como se alguém tivesse virado uma chave. Fiz arroz e feijão, fritei um ovo, cortei tomate da horta. Comemos na cozinha com a luz amarela do teto, e o menino comeu tudo de novo, sem tentar esconder a fome dessa vez. Eu havia colocado lençol limpo no quarto de hóspedes, um quarto pequeno que a Sônia usava como costura e que eu havia transformado depois num depósito de coisas sem lugar e que havia limpado numa tarde depois da morte dela e nunca mais usado. Aqui, eu disse mostrando o quarto. Ele entrou. Ficou parado no meio do cômodo, olhando a cama, a janela, as paredes. É o meu quarto? Ele perguntou, como se a ideia de ter um quarto próprio precisasse de confirmação. Por enquanto é. Ele assentiu. Pousou a mão na beirada da cama com aquele cuidado de quem não quer estragar. Boa noite, seu Arthur. Boa noite, Mateus. Fechei a porta e fui para o meu quarto. Demorei a dormir. Fiquei olhando o teto de madeira que a Sônia queria trocar, ouvindo o silêncio diferente da casa. Não mais o silêncio de um lugar vazio, mas o silêncio de um lugar com alguém. Era um silêncio que eu havia esquecido que existia. Acordei às 3 da manhã com um som errado. Não o trovão, não o gado. Era um som da casa, um som interno, abafado, que o meu cérebro demorou alguns segundos para identificar. Choro, do quarto de hóspedes. Levantei sem acender a luz, atravessei o corredor no escuro, parei na porta fechada. O choro era contido. O tipo que a pessoa tenta segurar, mas não consegue completamente, que vaza pelas bordas do silêncio forçado. Bati de leve. O choro parou de repente. Mateus, eu disse baixo, através da porta. Tá bem? Silêncio. Depois. Tô. Posso entrar? Uma pausa. Pode. Abri a porta. Ele estava sentado na cama, os joelhos no peito, os olhos brilhando no escuro. A janela deixava entrar um retângulo de luz de estrelas que caía no chão de madeira. Entrei e sentei na beira da cama, não muito perto, a distância que respeita. Pesadelo? Eu perguntei. Ele fez que não com a cabeça. O que então? Levou um tempo. Eu fico pensando nela, ele disse.
na minha mãe. De noite é quando eu fico pensando mais. Não disse nada. Deixei o silêncio fazer o trabalho que às vezes só o silêncio faz. Ela não era ruim, ele disse, e havia uma urgência nessa frase, como se ele precisasse que eu entendesse isso. Ela só não conseguia. Eu sei. O senhor não sabe. Não, eu concordei. Não sei igual. Mas eu sei que tem pessoas que amam e não conseguem ficar. E que isso diz mais sobre o que elas carregam do que sobre o quanto elas amam. Ele ficou quieto, processando. O senhor acha que ela vai voltar? Era a pergunta que eu não podia responder com certeza. E mentir para a criança com esperança vazia é uma das formas mais cruéis de cuidar. Não sei, Mateus, mas sei que o que aconteceu com você não foi culpa sua. Ele baixou o rosto. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala porque é verdade. A diferença é que alguns falam porque é o que se diz, e outros falam porque acreditam. Pausa. Eu acredito. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente agora. Menos pesado. Fiquei sentado na beira da cama até a respiração dele ficar mais lenta, mais funda. Até os ombros descerem do lugar tenso onde estavam. Até ele escorregar de volta para o travesseiro sem perceber que estava escorregando. Quando a respiração ficou regular de sono, levantei devagar. Na porta, antes de sair, olhei para ele mais uma vez. E tive um pensamento que me pegou de surpresa pela sua simplicidade. Esse menino precisa de alguém. E logo atrás, mais quieto, mais fundo, como coisa que a gente pensa, mas tem vergonha de admitir até para si mesmo. Eu também. De manhã cedo, antes do sol, eu já estava no fogão quando ouvi os passos no corredor. Ele apareceu na porta da cozinha descalço, o cabelo em pé de um lado, olhando em volta com aquele olhar desorientado de recém-acordado. Bom dia, eu disse. Bom dia, coçou o olho. Que horas são? 5 e pouco. O senhor sempre acorda assim tão cedo? Sempre. Ele ficou parado na porta por um segundo. Depois puxou uma cadeira e sentou. Posso ficar aqui? Pode. Fiz café com leite para ele. Pus pão na mesa. A cozinha ficou com aquele calor bom de fogão aceso de manhã cedo, o cheiro de café passado e os dois sentados à mesa enquanto o cerrado lá fora ia acordando devagar no escuro. Era a coisa mais simples do mundo. E era a coisa que eu mais havia sentido falta nos últimos 3 anos, sem ter nome para dar. Tomamos o café em silêncio. Mas era o silêncio bom, o silêncio de companhia. Quando terminou, ele olhou para mim e disse, eu posso ajudar o senhor hoje? Com as coisas da fazenda? Olhei para ele, aquela seriedade miúda, as mãos na mesa, os olhos esperando. Pode, eu disse, mas só se quiser. Quero. E foi assim que a segunda manhã começou. Nenhum dos dois falou sobre o que vinha a seguir. Não sobre o vilarejo, não sobre a mãe dele, não sobre o celeiro em cinzas. Essas eram conversas que o tempo ia pedir quando estivesse pronto. Por enquanto, havia café, tinha pão, tinha o cerrado acordando lá fora, e um menino que havia decidido confiar e um homem que havia decidido merecer. Era suficiente. Ou assim eu pensei, porque naquela tarde tudo mudou de novo. A tarde do segundo dia começou quieta. Eu havia passado a manhã mostrando para o Mateus o que podia ser mostrado sem perigo. O curral, o trovão de perto, a horta nos fundos, o galinheiro que a Sônia havia construído com tábua de sobra e que eu mantinha com 12 galinhas caipiras e um galo chamado Coronel, que tinha esse nome porque andava como se a fazenda inteira fosse dele e todos nós fôssemos subordinados. O menino tinha um jeito com os animais que me surpreendeu. Não o jeito de quem cresceu com eles. Era o jeito oposto, de quem nunca teve, mas queria. Ele se aproximava devagar, com aquela paciência que as crianças têm quando algo realmente importa, e ficava parado esperando o animal decidir. O trovão foi até ele por conta própria antes do meio-dia, empurrou o focinho no ombro do menino, e o Mateus ficou tão quieto e tão feliz que eu precisei virar o rosto para outro lado.
Não por tristeza, por outra coisa que eu não tinha nome imediato. Depois do almoço, feijão tropeiro que eu havia feito com o que tinha na despensa e que ele comeu 2 vezes, sem cerimônia dessa vez, eu saí para avaliar a cerca destruída. Ele veio junto, carregando o balde de ferramentas, sem que eu pedisse. Trabalhamos em silêncio durante quase 2 horas. Eu enfiando o mourão, ele segurando o arame, passando a ferramenta certa antes que eu precisasse pedir. Criança que trabalha ao lado de adulto aprende rápido o ritmo, aprende a antecipar, aprende a ser útil sem atrapalhar. Ele aprendeu em 20 minutos. Foi por volta das 3 da tarde que eu notei ele tossindo. A primeira vez eu não dei atenção. Tosse de poeira, de esforço, normal. A segunda vez, eu olhei de lado e ele estava tossindo com a mão na boca, um pouco curvado, e havia algo naquela tosse que era diferente. Mais funda, mais úmida, o tipo de tosse que vem do peito e não da garganta. "Você tá bem?" "Tô", ele disse, mas a voz saiu rouca. Terminei o trecho de cerca que estava fazendo e parei. "Vem aqui." Me ajoelhei na frente dele e coloquei a mão na testa. O que senti me acertou como um balde de água fria. Febre. Não a febre leve de início de gripe. Febre alta, aquele calor seco e intenso que a pele irradia quando o corpo está travando uma batalha séria lá dentro. "Faz quanto tempo você está assim?" Ele franziu a testa. "Acho que desde ontem de noite." Mas de manhã tinha passado um pouco. Não tinha passado. Tinha abaixado com o frescor da madrugada e voltado com o calor da tarde, que é exatamente o comportamento de febre infecciosa. Pensei rápido. O posto de saúde mais próximo ficava em Jataí, 45 quilômetros de estrada, sendo os primeiros 22 de chão. Com o trovão eu chegava em 3 horas. Mas eu não tinha como levar o menino a cavalo com febre alta, não de jeito seguro, não naquele calor de setembro que estava em torno de 38 graus no aberto. Meu caminhão velho estava na garagem, não o usava faz semanas. O diesel eu tinha comprado há 1 mês, o tanque estava pela metade. Mas a última vez que tentei dar partida 3 semanas atrás, a bateria não havia respondido. Fui até a garagem em Passo Largo, o menino atrás de mim. Abri o capô. Examinei a bateria. Os terminais estavam com uma camada fina de oxidação branca. Não era a bateria em si, era contato ruim. Fui buscar a escova de aço e o pano, limpei os terminais, reconectei os cabos com firmeza. Sentei no banco, virei a chave. O motor girou. Girou mais devagar do que devia. Girou mais devagar ainda. E parou. Bateria fraca demais. Precisaria de carga por algumas horas antes de conseguir dar partida, ou de um carro com cabo para dar um arranque, e o vizinho mais próximo com carro ficava a 12 quilômetros. Me apoiei no volante por 1 segundo. 10 anos atrás, essa situação não me assustaria. Eu tinha mais recursos, mais gente, mais movimento na fazenda. Havia funcionários, havia o caminhão da cooperativa que passava toda semana. Havia a Sônia, que resolvia 1000 coisas, enquanto eu resolvia outras 1000. Agora era só eu, numa fazenda isolada, com um menino com febre alta e sem transporte motorizado funcionando. Respirei fundo, afastei o pânico que tentava entrar pela lateral. Pânico não resolve, inventário resolve. O que eu tinha? O trovão, o celular com sinal fraco que às vezes pegava um bar perto da porteira principal, os recursos da fazenda, o que eu sabia. Fui até a porteira principal com o celular na mão, andando rápido, um bar de sinal. Tentei ligar para o seu Argemiro, que tinha um carro e morava 40 quilômetros adiante. Chamou 3 vezes e caiu. Mandei mensagem de texto. Mais chance de passar com sinal fraco. Voltei para casa. Mateus estava sentado na cadeira da cozinha com aquela postura de quem está tentando não demonstrar o quanto não está bem. O rosto estava vermelho de febre, os olhos brilhantes demais. "Deita", eu disse. "Eu tô bem." "Mateus." Ele me olhou, reconheceu o tom. Foi pro quarto sem mais argumento. Peguei o que eu tinha.
Dipirona que eu usava para as minhas próprias dores de cabeça, um termômetro velho mas funcionando, pano para compressa fria. Levei tudo para o quarto. O termômetro marcou 39,6. Alto. Não perigoso ainda, mas em direção perigosa se subisse mais. Dei a dipirona com água, fiz a compressa fria na testa, dobrei um pano molhado para o pescoço também. Puxei a cadeira e sentei do lado da cama. Fica comigo aqui, ele disse com a voz rouca. Tô aqui. Conta uma coisa. Olhei para ele. Os olhos dele estavam pesados, mas resistindo ao sono. O jeito que criança com febre fica. Exausta, mas sem conseguir largar. O que você quer que eu conte? Sobre ela, sua esposa. Fiz uma pausa. Em 3 anos, eu não tinha contado sobre a Sônia para ninguém. Não porque as pessoas não perguntassem, perguntavam no começo. Mas eu havia construído um muro rápido e eficiente ao redor desse assunto, e as pessoas aprenderam a não bater nele. Era mais fácil assim, dói menos. Mas aquele menino com febre, me pedindo uma história com os olhos cansados, havia passado pelo muro sem perceber que ele existia. Ela ria fácil, eu disse. Era a coisa mais característica dela. Qualquer coisa tinha graça. Ela ria de coisa que outras pessoas nem notavam. Ele ficou quieto, ouvindo. A gente se conheceu numa festa junina no vilarejo vizinho. Ela estava com uma roupa xadrez, que era grande demais, que era da irmã, e ela usou do mesmo jeito, com uma confiança que eu nunca tinha visto. Eu fiquei olhando para ela a festa toda antes de ter coragem de falar. O que o senhor falou? Perguntei se ela queria dançar. Pausa. Ela disse que sim, mas que eu ia me arrepender porque ela pisava nos pés. Pisava. Pisava muito. Senti o canto da boca subir sozinho. Era verdade. Ela não tinha nenhum talento para forró. Mas ela dançava com tanta vontade que ninguém ligava. Mateus sorriu com os olhos quase fechados. Ela morava nessa fazenda? Cresceu aqui. O pai dela era o dono antes. Quando a gente casou, ele foi morar com a irmã dela na cidade e nos deu a fazenda. Disse que a terra ia ficar melhor com quem amava ela do que com quem só precisava dela. O senhor amava ela? Amava. Amo. O presente saiu sem que eu planejasse. Era a primeira vez em 3 anos que eu usava o presente. Mateus tinha os olhos fechados agora, a respiração mais lenta, mas ainda estava acordado. Eu sabia porque ele ainda segurava levemente o lençol com os dedos. Ela aprovaria. Ele disse com a voz de quem está escorregando para o sono. O quê? O senhor ter me ajudado. Uma pausa longa. Eu acho que ela mandou o senhor lá. Fiquei olhando para ele por um momento. Depois olhei pela janela. O sol estava descendo para o horizonte, tingindo o cerrado de laranja, exatamente daquele jeito que a Sônia gostava, e eu havia parado de ver. Hoje eu estava vendo. Talvez, eu disse baixo, mas ele já estava dormindo. A febre subiu às 8 da noite. Eu sabia que podia subir, era o padrão pior de noite. Mas quando o termômetro marcou 41,2, eu senti o chão firme sumir debaixo dos meus pés. 41 era o limite. Acima disso, o risco aumentava de um jeito que eu não queria pensar. Apliquei mais dipirona, troquei a compressa, molhei o pano com água mais fria, do filtro. Tirei o lençol de cima dele, deixei só o lençol fino, abri a janela para o sereno entrar. O frescor da noite do cerrado, que normalmente eu aproveitava pouco, nada baixava. 30 minutos depois, 41,4. Fui até a porteira com a lanterna e o celular, correndo, a terra seca batendo dura sob as botas. Um bar de sinal. Tentei o seu Argemiro de novo. Chamou, chamou, e dessa vez atendeu, a voz grossa de quem foi arrancado do sono. Argemiro, eu disse sem preâmbulo. Preciso de ajuda. Tenho uma criança com febre alta aqui. Preciso de transporte para Jataí. Silêncio de 2 segundos. Depois, sem perguntas. Saio agora. Chego em 1 hora. Desliguei. Voltei correndo para casa. Mateus estava agitado quando entrei no quarto. Não acordado,
mas num sono inquieto, mexendo a cabeça de lado a lado, murmurando coisas que eu não conseguia entender. A pele estava seca demais, aquele sinal de febre que desidrata por dentro. Trouxe água. Levantei a cabeça dele com cuidado. Mateus, bebe. Ele abriu os olhos meio vidrados. Bebeu 2 goles. Fechou de novo. Sentei na beira da cama e não saí mais. Segurei o pano frio na testa dele. Troquei quando esquentava. Contei o tempo entre uma troca e outra. Olhei o relógio na parede da cozinha pelo corredor. 10 minutos, 20, 30. E enquanto eu fazia isso, aquele trabalho repetido e silencioso de cuidar de alguém que está mal, algo foi acontecendo dentro de mim que eu não sei descrever de outra forma, senão assim. Eu voltei. Não de lugar nenhum físico. Voltei de uma ausência que eu nem havia reconhecido como ausência até aquele momento. Em 3 anos de solidão, eu havia me distanciado de algo, não da fazenda, não do trabalho, não da rotina. Havia me distanciado de mim mesmo, do Arthur que existia quando havia alguém que precisava de Arthur. Aquele menino com febre naquela cama precisava de mim, não do fazendeiro, não do viúvo, não da sombra que eu havia me tornado. Precisava de mim. E eu estava presente de um jeito que não estava faz 3 anos. O seu Argemiro chegou 58 minutos depois. Soube que era ele pelos faróis entrando pela porteira. 2 cones de luz na escuridão do cerrado, balançando no barranco da estrada de chão. Um homem de 60 e poucos anos, bigodão branco, boné de cooperativa, que entrou pela porta da cozinha sem bater e foi direto para o quarto quando eu apontei. Olhou para o menino, olhou para mim. Quem é ele? Perguntou baixo. Depois eu conto. Vamos. Peguei o Mateus no colo. Ele abriu os olhos por um segundo, me olhou sem focar, fechou de novo e saí com ele pela porta. Atravessei o alpendre. Entrei no banco traseiro do carro do Argemiro. Pode ir. O Argemiro foi. 45 quilômetros de estrada, sendo 22 de chão, às 10 da noite. Eu segurei o menino enquanto o carro sacudia nos buracos, a mão na testa dele monitorando o calor, o olho no peito subindo e descendo, confirmando respiração a cada minuto. Ele murmurou alguma coisa lá pela metade do caminho, quando chegamos no asfalto e o carro parou de sacudir. O senhor ainda está aqui? Ele perguntou sem abrir os olhos. Tô aqui, eu disse. Tá bom. E voltou para o sono. No posto de saúde de Jataí, uma médica jovem de plantão, cansada, cabelo preso, jaleco amassado de quem estava no turno há horas, examinou o Mateus com atenção e eficiência. Infecção respiratória. Provavelmente havia começado antes do incêndio. A fumaça havia agravado uma coisa que já estava se desenvolvendo. Com antibiótico e hidratação quarto, a febre ia ceder. Ele ia ficar bem. Ela me olhou depois de dar o diagnóstico. O senhor é familiar? Abri a boca para dizer não. E fiz uma pausa. Não porque fosse mentir. Porque a pergunta... Aquela pergunta específica havia pousado em mim de um jeito que precisava de um segundo. Sou responsável por ele, eu disse. Ela anotou. Não perguntou mais. Sentei na cadeira de plástico do corredor enquanto eles instalavam o soro no braço pequeno do Mateus atrás da cortina. O Argemiro ficou do lado de fora tomando café ruim de máquina, me dando espaço sem precisar que eu pedisse. Esse era o tipo de homem que o interior do Brasil ainda produzia, que entendia as coisas sem precisar de explicação. O corredor do postinho era frio e fluorescente, cheirava a álcool e café velho. No banco do outro lado havia uma mulher velha dormindo com a cabeça numa bolsa de crochê. O relógio na parede marcava 11h40. Eu fiquei olhando pro nada por um tempo e pensei na Sônia. Não com aquela dor familiar que eu havia carregado em 3 anos, como se fosse permanente. Pensei nela de um jeito diferente, com gratidão. Por tudo que ela havia me dado enquanto estava aqui,
por tudo que o amor dela havia plantado em mim, que eu pensava ter perdido e que estava, descobrindo agora, só adormecido. Ela dizia que a gente não perde as pessoas de verdade, que elas ficam no jeito que a gente trata as outras, que amor não vai a lugar nenhum, só muda de endereço. Eu havia fechado todos os endereços por 3 anos. A médica abriu a cortina. Pode entrar. Entrei. O Mateus estava deitado com o soro no braço e os olhos abertos, mais alerta já. A medicação havia começado a trabalhar. Ele me olhou entrar e algo no rosto dele se afrouxou de um jeito que eu reconhecia agora. Era alívio. O alívio específico de quem não tem certeza se alguém vai estar lá e descobre que sim. Sabia que o senhor ia ficar, ele disse. Por quê? Porque o senhor não é do tipo que vai embora. Puxei a cadeira e sentei do lado da maca. Mateus, vou precisar falar com algumas pessoas. Sobre você, sobre onde você vai ficar. Ele me olhou. Vão me mandar para algum lugar? Não sei ainda, mas eu vou estar nessa conversa. O senhor não precisa. Eu sei que não preciso. Pausa. Mas quero. Ele ficou quieto. Os olhos foram para a janela que dava para o estacionamento vazio do posto, os postes de luz laranja do lado de fora. E se o senhor se arrepender? Era uma pergunta de criança que foi embora demais vezes. Uma pergunta que não era sobre mim, era sobre ela. Era sobre o padrão que ele havia aprendido que o mundo seguia. Mateus. Esperei até ele me olhar. Eu entrei num celeiro em chamas por você. Não tenho plano de desistir agora. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que nós dois tínhamos trocado antes. Era um silêncio cheio. Cheio de coisas que precisavam de tempo para virar palavras, e que por enquanto ficavam ali entre nós, presentes e reais, sem precisar de nome. Depois de um momento ele fez uma coisa que eu não esperava. Ele pegou minha mão, não com força, não com drama, com aquele gesto simples e direto de criança. Pegou minha mão grande e calejada com os dedos pequenos, e ficou olhando para o teto com a respiração mais calma. Eu fiquei olhando para nossa mão por um segundo. Quanto tempo fazia que alguém havia segurado minha mão? Não calculei. Não precisava. Epílogo. O dia que não se repetiu. Igual voltamos para a fazenda na manhã seguinte. O Mateus saiu do posto de saúde com antibiótico para 5 dias. Orientações da médica e uma cor melhor no rosto. A febre havia quebrado de madrugada. E o que ficou foi aquela palidez cansada do corpo que lutou e ganhou. O Argemiro nos levou de volta sem cobrar nada. Recusou o dinheiro que eu tentei enfiar no bolso do paletó dele. E na hora de ir embora, apertou meu ombro com uma mão forte e disse: "Era tempo, Arthur. Só isso." Entrei no caminhão dele para ir buscar o Mateus no posto e saí sem perguntar o que era tempo. Eu sabia. Ele sabia que eu sabia. O cerrado amanheceu com nuvens no horizonte. Não as nuvens pesadas da tempestade, as nuvens altas e brancas de pré-chuva, aquelas que aparecem em setembro, quando o período seco está chegando no fim, quando a umidade começa a voltar para o ar e o campo começa a se lembrar do que é ser verde. Eram nuvens de promessa. O tipo que fazendeiro aprende a ler como sinal. O Mateus dormiu no banco da frente durante o caminho de volta, o rosto encostado no vidro, a respiração regular de sono de verdade. Eu dirigi devagar pela estrada de chão, desviando dos buracos com cuidado, para não sacudir demais. Quando a sede da fazenda apareceu entre as árvores do cerrado, aquele telhado vermelho e as janelas azuis da Sônia, ele abriu os olhos. Ficou olhando por um momento. "A gente chegou", ele disse. "Chegamos." Descemos do carro. O ar da manhã cheirava diferente. Não o cheiro seco de setembro, mas algo úmido e verde se misturando, aquele cheiro que precede a chuva por algumas horas e que é um dos melhores cheiros do mundo se você sabe o que ele significa. O trovão bufou no curral quando nos sentiu chegar.
O coronel cantou do galinheiro, tudo do jeito que sempre foi, e diferente. Eu olhei para a fazenda, para o celeiro em cinzas, que era trabalho de meses, mas era reconstruível, para a cerca nova que eu havia começado, para a horta da Sônia, que precisava de água, para a casa de paredes descascadas e janelas azuis, e pela primeira vez em 3 anos, olhei para tudo isso e não senti o peso da ausência. Senti o peso da presença, do que havia, do que podia ser. Naquela tarde, eu liguei para o Serviço Social de Jataí. Não foi uma ligação fácil. Foi uma conversa longa, burocrática, cheia de termos que eu precisei pedir que repetissem. Mas ao final dela, havia um processo aberto, um nome registrado e um encaminhamento formal para que eu me tornasse guardião temporário do Mateus, enquanto as investigações sobre os familiares dele corriam. Investigações que, a mulher da assistência social me disse em tom neutro, frequentemente não levavam a nenhum lugar quando as mães desapareciam por vontade própria. Quando terminei de ligar, o Mateus estava na varanda de trás, de cócoras perto da cerca da horta, olhando uma lagarta verde que tinha subido num galho de tomate. Concentrado, sério, como se aquela lagarta fosse a coisa mais importante do mundo. Cheguei por trás devagar. Lagarta do tomate, eu disse. Se deixar, come tudo. Ele olhou para mim. A gente tira ela? A gente tira. E coloca onde? Pensei por um segundo. Lá no mato do fundo. Ela vira borboleta lá. Ele pegou a lagarta com cuidado, com aquele cuidado que ele tinha com os animais, e a pôs num pano. Fomos os dois até a borda do cerrado, eu a passo largo, ele correndo para acompanhar. E ele soltou a lagarta num galho de aroeira. Ela ficou parada, explorando o galho novo. Você acha que ela vai ficar bem? Ele perguntou. Vai. Ela só precisava de um lugar diferente. Ele olhou para a lagarta por mais um momento. Depois me olhou. E havia algo nos olhos dele que era diferente do dia anterior. Diferente da manhã no celeiro. Diferente de tudo que eu havia visto naqueles 2 dias. Era uma leveza que não estava lá antes. Não alegria ainda, mas o começo dela. O lugar de onde a alegria cresce quando o medo vai cedendo espaço. Seu Arthur, ele disse. Obrigado por não ir embora. Engoli o que precisava engolir. Obrigado por chegar, eu disse. Ele franziu a testa. Eu não cheguei. O senhor que me achou. É isso que eu quis dizer. Ele não entendeu completamente. Era novo demais para entender como a chegada de alguém pode salvar uma pessoa que nem estava em chamas. Mas um dia ele ia entender. Eu tinha tempo para explicar. Voltamos para casa quando o céu começou a escurecer de uma forma diferente. Não o escuro da noite, mas o escuro de baixo que a chuva traz antes de chegar. Sentamos no alpendre para esperar. A primeira gota caiu no chão seco da varanda com aquele baque pontual que precede tudo. Depois outra. Depois virou aquele ritmo de chuva de início de outubro no Cerrado Goiano. Não a tempestade ainda, mas a promessa dela, o primeiro sinal de que o período seco ia acabar, de que o campo ia voltar a ser verde, de que a terra ia se fechar sobre as rachaduras. O Mateus levantou o rosto para o céu. Eu levantei também. Ficamos os dois assim. Um menino de 9 anos e um fazendeiro de 53, sentados lado a lado no alpendre de uma casa de janelas azuis no sudoeste goiano, com o rosto levantado para a chuva que chegava, enquanto lá no fundo da fazenda as cinzas do celeiro iam molhando devagar e, embaixo das cinzas, a terra que não queima recebia a água que transforma. A Sônia teria rido da cena. Teria dito alguma coisa que eu não poderia prever e que ficaria comigo para sempre. Mas ela não estava. E ao mesmo tempo estava no jeito que eu havia ficado, no jeito que eu havia entrado no fogo, no jeito que eu estava aqui agora com a chuva no rosto, em vez de dentro do silêncio da casa. Amor não vai a lugar nenhum. Só muda de endereço. É boa, a chuva, disse o Mateus. É a melhor coisa.
eu disse. A chuva aumentou. O cerrado cheirava a terra molhada. Aquele cheiro que não tem igual em nenhum lugar do mundo. O cheiro de coisa seca recebendo água, de coisa que resistiu e vai continuar. As galinhas correram para o galinheiro. O trovão ficou parado no curral com a cabeça levantada, recebendo a chuva sem se mover como só cavalo velho sabe ficar. Fiquei olhando para o horizonte encharcado. Havia um celeiro para reconstruir, uma cerca para terminar, uma burocracia longa pela frente, perguntas sem resposta sobre quem havia ateado fogo e por quê. Um menino com uma história que ainda estava por ser contada por inteiro. Uma fazenda que havia perdido coisas que não voltavam. E havia também, pela primeira vez em muito tempo, a sensação de que amanhã tinha alguma coisa dentro. Não certeza, não plano. Só a sensação de que amanhã havia razão de acordar cedo, de fazer café, de olhar pelo lado errado da cama e sentir a falta que sempre vai existir, mas levantar mesmo assim e ir. A razão estava sentada do meu lado, levantando o rosto para a chuva. Era suficiente. Era mais do que eu merecia e exatamente o que eu precisava. E a chuva caiu sobre o cerrado goiano naquela tarde de setembro que virava outubro, lavando as cinzas, enchendo os córregos, fechando as rachaduras da terra. Aquela terra que racha e volta, que seca e volta, que perde e planta de novo, que não desiste, que ensina aos que vivem sobre ela que resistir não é não sentir, é sentir tudo e continuar. Fim.